Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se analista social. Pedro Mexia situa-se entre Buda e peste. E João Miguel Tavares confessa-se patético e preguiçoso. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos na semana em que teve início o debate do Orçamento de Estado para o próximo ano e na semana em que os brasileiros reelegeram Dilma Rousseff, depois de uma campanha assanhada. Vamos falar disso mais adiante, neste Governo Sombra em que o Pedro Mexia quer ser Ministro da Pirataria. E que piratas é que quer tutelar, Pedro Mexia? Aparentemente não são bem piratas, porque houve uma acusação... São saboteurs! Houve uma suspeita. Em francês, sou melhor. Houve uma suspeita de que o Sítios, a plataforma informática da Justiça, que não tinha sido apenas uma falha, mas tinha sido, primeiro dizia-se uma sabotagem, agora fala-se numa omissão, falta de informação, ocultação de informação, e isto é daqueles casos em que se pode dizer primeiro as boas ou as más notícias. Quais são as boas notícias? Bom, as boas notícias é que não foi, aparentemente, se esta hipótese de investigação se concretizar e se revelar verdadeira, aparentemente não foi uma falha do sistema. Portanto, não foi uma falha do Ministério, não foi incompetência. Foram dois PJs. A parte má é que... Se calhar é mentira. Bem, mas estou a dizer, se for verdade, estou a dar como boa a hipótese, a pista de investigação. Se for falso, o que acontece é que temos um caso de pirataria, que não é pirataria de sabotagem, mas em todo caso é alguém que voluntariamente prejudica o funcionamento de uma plataforma informática onde, por acaso, estão processos judiciais, mas podiam estar informações médicas, como podiam estar informações bancárias, porque todas as nossas vidas estão em bases de dados. E, portanto, num certo sentido, politicamente e no imediato, nós podemos dizer, pronto, foi uma sabotagem ou foi uma intervenção malévola de dois senhores, 10 PJs ou requisitados à PJ. Só que, se essa hipótese se verificar, não me parece que isso seja um motivo para nos regozijarmos, mas para ficarmos, é tranquilizador. Para ficarmos assustadíssimos, porque nós temos tido tantos casos em Portugal, vindos até das mais altas instâncias, de inventonas de pirataria, de escutas e de coisas do género, que depois não dão em nada, e que dizem respeito, enfim, digamos que escutar as conversas de Belém tem alguma gravidade, ter um controle e o acesso ou o não acesso aos processos todos que estão em tribunal no sistema de justiça, pelo menos do civil, é uma coisa de uma gravidade inaudita e, portanto, não sei se há grande razão para as pessoas dizerem estou agora, de repente, pronto, tu, era homem sabotagem. pessimista que desconfias do mundo e da espécie humana, estás aí bem? Não, tu estás-te a revelar de uma especial candura em relação a este caso. Achas que a menina ministra está... Repara, eu disse... a falar a verdade e não a sacudir água de capote. Mas não é a menina ministra, são os meninos... Há uma investigação em curso da Procuradoria-Geral da República. São os meninos procuradores, os meninos investigadores. Que estão a inquirir. Isto pode salvar politicamente a face da Ministra se houver, de facto, caso? Sim, João Miguel Tavares. se houver caso. Se houver sabotagem, é evidente que isto salvaria a cara da Ministra. Agora, eu vejo aí uma tal como Pedro Mexia, mas isto são não é frequentadores abundantes do filme noir e de toda a cinematografia hollywoodesca. Portanto, eu tenderei mais a achar que este é um daqueles casos em que, de repente, há um corpo no chão e vai o polícia colocar a arma na mãozinha do tipo que acabou de ser abatido. No filme noir a culpa é sempre a mulher. É sempre... Então, olha, não sei. Ou seja, o Inimigo Público trazia esta sexta-feira uma excelente piada que dizia: descobertos, revelados os nomes dos 2 funcionários que deram cabo de Sítios.
Pedro Passos Coelho e Paula Teixeira da Cruz. E eu voto mais nessa... Se apurar que não houve crime ou que não houve uma intervenção malévola, isso poderá ter consequências políticas sobre a ministra, porque ela voltou a pôr a coisa na agenda. Voltou a pôr a coisa na agenda. O Pedro Mexia levantou aqui algumas questões que são relevantes. Por exemplo, o facto de a plataforma dos sítios... Faz isso com muita facilidade. Que é o facto da plataforma dos sítios estar controlada tecnicamente pelo Ministério da Justiça. Isso levanta problemas, é uma luta antiga. Eu acho que aquilo deveria ser gerido pela própria magistratura e não ser o governo, de repente, a estar a coordenar uma plataforma informática onde, teoricamente, pode ter acesso direto aos processos. Acho que isso não deveria acontecer. Mas isso é uma outra questão. Em relação àquilo que correu mal nos sítios, é evidente que, de repente, pode ser uma sabotagem. Pode, mas até pela própria maneira como a ministra expôs o caso, com muitas aspasinhas e muitos cuidados de linguagem, eu desconfio que isto é mais desconfio. Mas mesmo que não seja sabotagem, é, em todo caso, a vulnerabilidade de um sistema que devia estar particularmente protegido à intervenção de elementos individuais que, quer dizer, não faço a mínima ideia como é que se faz uma... O sistema informático foi feito, parece, por uns curiosos lá de uma migração de dados desta dimensão, mas imagino que tem que haver um sistema de controle de A por B cruzado ao longo de todo o processo para que não possa aparecer no meio do sistema um ou dois espontâneos, ou brincalhões, ou incompetentes, ou piratas, seja o que for, que digo, olha, agora vou aqui apagar esta vez se alguém nota. Bem, não pode ser assim. Isso sabemos que há sempre essa possibilidade, porque o caso Snowden, por exemplo, é o exemplo de mas há sempre essa possibilidade, mas nós sabemos... Um indivíduo e não eram pessoas de fora, eram pessoas que estavam a trabalhar naquele processo. Não é isso. Isso é outra coisa. Estou a dizer o que ele passou foi informação cá para fora. Outra coisa é... digamos, prejudicar o próprio sistema, apagar informação, ocultar informação. O Snowden é um whistleblower, como se diz em inglês, é um denunciante, digamos assim, é alguém que diz, olha, vi aqui uma coisa que não me parece que seja legal e quero informar o público e os eleitores disto. Isso é bom até, genericamente é bom. Outra coisa é dizer aqui, olha, não está ninguém a ver, vou apagar este ficheiro. Num Ministério, num sistema de justiça, etc., parece uma coisa que tem uma gravidade muito maior do que a ministra, este outro Ministério, ser incompetente. Isso é uma coisa transitória. Isto dá provas, vamos ver o que é que acontece com a investigação, de uma fragilidade assustadora. Não é? Já percebeu qual poderá ter sido o móvel do crime, Ricardo Araújo Pereira? Bom, eu creio que, antes de mais nada, há uma questão jurídica e uma questão moral. A questão jurídica... O que é que foi? Eu não posso fazer introduções. Foi uma das tuas mais profundas introduções neste programa. E espera para quando falarmos sobre a internet na Hungria. Há uma questão jurídica e uma questão moral. A questão jurídica é de saber se... É verdade, vai acontecer. Se foi sabotagem ou não. A questão moral é saber se sabotar este governo é crime ou não. Mas não é o governo que está em causa, meu amigo. Não interessa, não me estragues isto. Portanto, essa é a questão. Agora, vamos lá ver, no estrangeiro, normalmente, quando as coisas correm mal, as pessoas precipitam-se para a hipótese de sabotagem. No estrangeiro, em Portugal não é preciso, para as pessoas correrem mal, basta estar quieto. Em Portugal as coisas correrem mal normalmente não é sabotagem, é terça-feira, é um dia. E, portanto, ficaria surpreendido se alguém tivesse gasto o seu tempo a sabotar um coisa, ok. Sobretudo é deprimente. Se isto foi, de facto, obra de piratas, o Morpheus e o Neo serem dois bófias. Sinceramente, é evidente que a gente sabe que o Matrix, aquilo é filme e toda a gente percebe logo, imediatamente, quando o filme dá, que aquilo não é uma história fantasiosa, porque estão ali 4 ou 5 informáticos e nenhum deles tem óculos e borbulhas, não é? São só style e tal, e aquilo não existe, por isso é que é ficção científica. Agora, apesar de tudo, é muito longe disso serem dois tristes bófias. Isso é uma homenagem a Cabreiro Infante? Sim, dois tristes bófias, sim. Pronto, está entregue ao Pedro Mexia o Ministério da Pirataria. O João Miguel Tavares quer ser Ministro dos Fundos para os distribuir ou para os reclamar?
João Miguel Tavares? É para reclamar de uma reclamação, digamos assim. Uma reclamação que foi feita por António Costa. Quer dar atenção à polémica de António Costa com o Governo por causa dos fundos europeus. Quero dar com alguma hesitação porque este assunto é chato para caraças. Portanto, tentando simplificar Então a coisa. Vamos a isso. Tentando simplificar a coisa, digamos que António Costa acusou o Governo de não ir ao pote com o entusiasmo devido. E, portanto, de haver fundos da CE que estão disponíveis e que o Estado não os aproveitou como devia. A partir daí houve uma ofensiva, uma contraofensiva bastante grande do Governo a dizer que António Costa tinha feito a asneira grossa, tinha que ele se confundido enganou-se a ler os quadros, enganou-se nas percentagens e alguém dizia com piada que ele tinha confundido quilos com metros. Um secretário de Estado. E o que é que se passou a seguir? A seguir, António Costa veio tentar justificar-se e, a meu ver, mal, porque andou a cozinhar uns números para que a sua tese fizesse um bocadinho mais de sentido e, sobretudo, omitindo sempre um aspecto que é absolutamente essencial e que, obviamente, não pode ser omitido se há alguém que esteja a discutir esta questão com alguma seriedade, que é o facto de, aparentemente, Portugal estar em primeiro lugar na capacidade de aproveitar os fundos europeus. E isso é assim desde sempre. Aliás, há muitos jipes no Alentejo que podem testemunhar desse entusiasmo. E empresas de formação. E empresas de formação. Por aí abundam pelo país e que podem testemunhar isso. O que é que se passa neste caso? Ficou convencido que, de facto, António Costa se precipitou e leu erradamente os números? Sim, e fiquei triste dele não ter tido. Agora, ainda por cima, estamos numa fase com tantos perdoa-mes da parte do Governo que ele também não tenha tido alguma humildade e tenha dito, olha, realmente isto não me saiu muito bem, de facto, os fundos podiam ter sido melhor aproveitados, até existe aqui um atraso, mas quando eu citei aquilo... Tu achas que António Costa, antes ainda de ser secretário-geral, devia ter dito desculpa, eu fiz borrada? Sim, porque não é uma borrada muito importante. Uma... Não, porque não é uma borrada muito importante e porque as pessoas também gostam de ver políticos humildes e, sobretudo, porque António Costa teve ainda recentemente... Pedro Passos Coelho, ainda antes de ser Primeiro-Ministro, já estava a pedir desculpa. Portanto, é uma velha tradição. tradição. Mas eu, por exemplo, que eu vi, como sabe, nós sempre vemos a Quadratura do Círculo com grande entusiasmo, a nossa genuína concorrência. Plural majestático. Que é mútuo, atenção. Que é mútuo, eles também nos veem sempre com grande atenção. E eu vi António Costa tomar uma posição que eu achei muito digna, a propósito das críticas que lhes fizeram sobre esta espécie de impasse, digamos assim, narrativo do PS no Parlamento. O facto de não estar a dizer bem o que é que quer fazer e para onde é que quer ir. E ele admitiu, com uma bastante humildade, que me surpreendeu, confesso, dizer, olha, isto realmente nós acabamos de chegar, os timings não deviam ter sido estes, foram os timings impostos pelo anterior secretário-geral e, portanto, nós temos que ir com calma para não estarmos a prometer aquilo que não podemos cumprir. O que me parece uma posição de uma grande seriedade. Tenho pena que ela não se tenha feito acompanhada da mesma seriedade quando foi para admitir um erro. E, sobretudo, aquilo que me preocupa é que eu acho que é uma grande falha em Portugal e que mereceria, se calhar, maior atenção, que é realmente a falta de qualidade do trabalho que se faz nos partidos em Portugal. Seja a nível da assessoria, seja a nível daqueles fabulosos grupos de investigação que são muito propalados por aí, mas aquilo vai-se exprimir, é sempre quando se chega ao governo é que de repente se descobre que isto não estava bem estudado, não estava bem preparado e é preciso encomendar uns estudos. Mas as agências de comunicação estão... Repara, quando o Costa se engana nesses números, ele está impecavelmente vestido. Ele está impecavelmente vestido, exatamente. De qualquer dia deve ter uns dentes também já tão brancos como os de Montanhas é seguro, que aquilo até tínhamos que pôr óculos escuros para ver televisão. E é pena, existe essa preocupação que eu acho fantástica, mas quer dizer, um bocadinho fazer o trabalho de casa eu acho que é importante. Que relevância que dá a este caso, Ricardo Araújo Pereira? Ora bem, Carlos, eu creio que este caso... É isso que quer dizer? Não, eu fui ver ao blog, é o que eu faço sempre, ao blog Ladrões de Bicicletas, para saber o que é que se passa. Que há lá um senhor chamado Ricardo Paes Mamed, que é um indivíduo que tem acesso a uma calculadora. Uma característica que eu prezo no economista. Ele faz contas e tal e diz coisas. E, para tentar explicar-me, mas sem sucesso, porque eu continuo a não perceber bem. Mas, vamos lá ver, o que eu percebi deste caso foi, o Costa enganou-se, isso é verdade, não percebe muito de contas e, portanto, claramente estamos em presença de um estadista. É um ponto muito positivo a seu favor. Sim, senhor, o senhor, para mim, passou no teste, está apto a ser Primeiro-Ministro, não percebe nada do que está a dizer. Mas o que é que diz o Ricardo Paes Mamed? Diz que o erro técnico é menos grave do que o erro político. Eu sinto-me tentado a concordar, porque o erro político é
é o modo da aplicação dos fundos, não é despejar os fundos para cima de coisas. Aliás, é impossível argumentar... Isso já estás a dar realmente aquela voltinha, estás a fazer o teu próprio spin. Isso que tu estás a fazer chama-se tecnicamente spin. Espera, ainda não acabei. Damage control. E outras palavras inglesas. Estás às voltinhas na cadeira, parado no teu lugar. Não, achas que eu quero fazer damage control do Costa? Não, mas esse... Claro que é. Então tipo... porque o teu partido vai se coligar com ele? Olha, o meu partido, estamos bonitos. Eu não queria acreditar. Realmente eu disse... eu apoio este tipo nas europeias, que era um tipo que é meu amigo, que eu conheço e que é bem intencionado, que é o Rui Tavares. E capa do Expresso. Ricardo dos Pereira entra na política. Não entra, não. Não entrei. Estás a entrar aqui, então. Estás a entrar no Governo de Sombra todas as semanas. Isto é política, pá. Mas o que eu queria dizer Já estamos a afastar-nos do tema. Estamos. É difícil para António Costa. Quando nós nos afastamos do tema. Exato. E quando as pessoas se afastam do canal, não é? De um para o outro. O problema de António Costa eu acho difícil acusar Pedro Passos Coelho de mau aproveitamento dos fundos europeus quando ele esmifrou os fundos em ONGs e se alguém sabe esmifrar fundos europeus é Pedro Passos Coelho. Há aqui um caso ou apenas um episódio? Não, nós falámos aqui, este foi um momento em que Costa, retomando um episódio seguro que nós trouxemos aqui ao programa, foi um momento, isto é um gráfico que aqui está. Este é um gráfico que aqui está. E o António Costa estreou-se nesta arte, nesta posição de líder da oposição, de fazer interpretações criativas. Eu acho que ninguém duvida que ele é uma pessoa... com alguma preparação, até porque é Presidente da Câmara de Lisboa, onde se exige que saiba alguma coisa e onde tem um poder efetivo e negociações complicadas em matérias, nomeadamente orçamentais, é fácil entrar num regime de guerrilha. Mas eu acho que tudo isto está ao abrigo daquilo que o João Miguel falou, que é o PS neste momento, sobretudo, não quer, por razões boas ou más, logo veremos nas eleições, é apresentar uma estratégia própria. E, portanto, na ausência de uma estratégia própria, para as contas, para o déficit, etc., faz uma guerrilha de números e de gráficos e de damage control. Isso, infelizmente, é um bocadinho mais do mesmo. Parece-me bastante, entre as coisas que se pode acusar os portugueses na sua relação com a Europa, deixar comida no prato não é uma delas. É varrer, é ir com o pão e não deixar nadinha no prato. E até comer o prato, em alguns casos. Portanto, dizer que nós não aplicamos os fundos... O problema é que os fundos europeus muitas vezes precisam de um acompanhamento de verbas nacionais mas não há verbas nacionais disponíveis em todas as circunstâncias. Quando António Costa diz que é que não se aproveita a 100%? Porque aquilo não é ir levantar o dinheiro do banco. Tem havido muitos casos de uso abusivo e fraudulento e criminoso de verbas. Não tem provavelmente havido um uso escasso dos fundos europeus. Não é essa a história. Não é essa a história português. Não é essa a história de Portugal, nem o talento português, exatamente. Pronto, o João Miguel Tavares fica então Ministro dos Fundos. O Ricardo Araújo Pereira quer ser esta semana Ministro das Ligações. Ligações perigosas, Ricardo? Não são perigosas, são seguras, muito seguras e ligações lucrativas. Isto é a nossa habitual rubrica dedicada ao BES. Sim, rubrica que BES. Se chamava um tema, mas agora é uma rubrica. E por que terá sido? Para que escolher um tema diferente todas as semanas? Lugar cativo. O BES tem lugar cativo aqui. Exatamente, isso é para maricas. Nós tivemos durante muito tempo, o BPN ocupava-nos bastante. Eu acho que é justo que o BES nos ocupe agora. A comissão... A novidade desta semana? Entre outras. Tem a ver com mais nomes. Sim, mais nomes. O professor Miguel Frasquilho. Que vão ser ouvidos na Comissão de Inquérito Parlamentar. O professor Miguel Frasquilho? O professor Miguel Frasquilho, porque ele foi meu professor. Ele foi meu professor. Ainda há pouco tempo tive essa discussão. Sou respeitoso com o professor Miguel Frasquilho. Foi meu professor de Relações Económicas Internacionais. E é por isso que eu sei tanto de Relações Económicas Internacionais. Não fez-te um empreendedor. Mas o professor Miguel Frasquilho, além de Relações Económicas Internacionais, sabe muito de Relações Económicas Nacionais. Porque ele tem relações económicas e boas, muitas e boas. Conseguiste dar à palavra nacionais um cunho suspeito. Foi um orgulho malévolo. Porque ele foi chamado para falar sobre as suas ligações ao BES. Ora, se a Comissão de Inquérito vai tentar apurar as ligações de que pessoas têm ao BES, vamos ter algumas horas de entretenimento nesta comissão, porque isto vai parecer aqueles filmes em que o herói tenta desarmar uma bomba
e tem de cortar a ligação certa, o fiozinho certo, sob pena da bomba arrebentar. E, portanto, há de haver ligações ao BES que Podem ser explosivas. Entretanto, e ainda no âmbito do BES, o jornal I continua a fazer, como é que chama aqui? Jornalismo, ou o que é? E tem publicado coisas interessantes. No dia em que estamos a falar, vem um senhor do GES, ligado ao GES, que está com medo de ser preso. Faz umas declarações lá naquelas reuniões deles em que ele manifesta um receio bastante forte de ser preso, tanto que diz ele não dormiu. Esteve a pesquisar acordos de extradição com Portugal porque estava com muito medo de ser preso no Panamá. Porque acho que há lá colombianos lixados nas prisões. Esta gente, enfim, é não conhecer o país, por acaso, mas enfim, é não conhecer o país em que estão, em que fazem negócios. Ninguém vai preso. Não se preocupe. Achas? Sim. Olha que não estou a ver. Não. Vai preso. Não achas que sim? Sim. Até sucateiros. Até Sucateiros vão, mas eu acho que de sucateiro para cima, não sei As se... coisas estão É a o mudar. topo, sucateiro. E a seguir, eu acho que de contabilista para cima já ninguém vai. Agora, a lista alargou-se enormemente e já são mais de uma centena os convocados para a Comissão Parlamentar. Isto vai dar alguma coisa, João Miguel Tavares? Eu acho que vai. Eu acho que não tem modo de não dar. É demasiada gente. Os interesses estão todos cruzados. Não é daqueles casos em que as coisas os campos estejam de forma tão delineados. Não, quando os campos estão muito claros e dizem, vamos abafar isto porque estamos todos muito envolvidos aqui. Porque aquilo está tudo misturado, porque o BES atravessava todo o regime. Acho que mesmo a própria relação do Banco de Portugal com a CMVM, a PTI a despacho. A confusão é tal que eu acho que é inevitável aquilo dar alguma coisa. E vai-se ouvir muitas pessoas, e vai-se ouvir Ricardo Salgado pela primeira vez. Portanto, é impossível aquela comissão passar despercebida ou simplesmente que alguém se possa dar ao luxo de passar uma esponja por cima daquele assunto. Isso não vai acontecer. Lamento é uma coisa para a qual chamada a atenção, aparentemente a primeira pessoa que vai ser escutada é Carlos Costa. E isso aí é um daqueles erros que eu também acho simbolicamente é um erro. A primeira pessoa que devia ser escutada é evidentemente Ricardo Salgado. Carlos Costa é uma personagem secundária e convém não esquecer que o caso BES, há um senhor líder daquilo que afundou um banco e, portanto, é essa pessoa que devia ser escutada em primeiro lugar. Mário Soares anunciou aqui há pouco tempo, que quando o Ricardo Salgado falar, as coisas vão ser diferentes. Foi a frase que Mário Soares disse. A Comissão Parlamentar vai ser o palco para essas declarações de Ricardo Salgado? Pedro Não é necessário que as duas coisas coincidam, mas é provável que coincidam porque, apesar de tudo, por pior que funcionem as comissões parlamentares, funcionam melhor do que a Justiça em geral, pelo menos no caso do BPN, funcionou de uma forma bastante positiva e, portanto, foi um caso em que nós percebemos que as comissões parlamentares podem ser úteis. E é evidente que um caso destes de criminalidade económica ou financeira e ainda por cima num contexto familiar, nós sabemos que a saída mais óbvia é as pessoas falarem e as pessoas lixarem-se umas às outras, etc. E vamos ver, se calhar, cenas como aquela que aconteceu com o Oliveira Costa, que é os depoentes com a boca cheia de sandocha. Sim, porque a certa altura é preciso fazer uma pausazinha e eles papam uma sanduíche. Vêm as sanduíches, mas continuam com a... Continuam a falar sobre desfalques. Deixa-me só acrescentar uma coisa que é... Por causa desta história das ligações, justamente, porque também existe... Eu acho que é muito útil, e digo isto a sério, acho que é muito útil nós conhecermos o percurso público e profissional, nomeadamente as pessoas que estão na política. E, portanto, tem saído uma série de livros sobre essa questão, sobre as pessoas que estão ligadas a empresas, a escritórios de advogados, a bancos, etc. E eu acho que isso é útil. E às vezes acho que há coisas que se percebem tendo essa informação. Mas também isso cria uma dimensão de suspeito por associação. Ou seja, a pessoa vai só ao índice, vê se esta pessoa esteve ligada a esta empresa, esteve ligada a este escritório, esteve ligada... Bom, então isto já é um semi-criminoso. E acho que porque, quer dizer, se nós formos ver aquilo, eu acho que o único político que não aparece nesses livros é Gil Garcia. Porque quase todos a nossa classe política, bem ou mal, podemos lamentar essa situação.
Mas tem ligações, de facto, às empresas, Tá bem. à banca. Mas chegas a um ponto, eu consigo perceber a tese do não ser suspeito por associação, mas podes criar a figura então do fecha-olhos por associação? Porque Não. o fecha-olhos por associação, acho que isso existe muito. Então supões que todas as pessoas daquelas listas fecharam os olhos? Eu acho que isso é uma generalização... Tem de achar isso, sim. Tem bastante abusiva. Tem de achar que a partir de um certo nível... É o meu lado comum, né? Eu acho que a partir de um certo nível dos estratos sociais, quando chegas lá ao ponto e estás metido com as mãos na massa, como está assim, acho que... o fecha-olhos por associação é uma coisa a que eu sou muito sensível. Nem todos vão ao pote, mas uns vão e os outros fecham os olhos. Algumas das pessoas que nós temos de estar a falar se vêm dos mais altos estratos sociais da sociedade portuguesa. Não, mas não é esse lado de extrato social. Estou a falar de extrato social no sentido de conta bancária. Bom, temos o Ricardo Araújo Pereira como Ministro das Ligações. Ainda vamos voltar a este tema porque semanalmente agora o Ricardo Araújo Pereira faz questão de nos relembrar o caso de BES. Exato. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Daqui a pouco, a reeleição de Dilma Rousseff no Brasil. Agora, João Miguel Tavares sente-se patético e preguiçoso. E não tem vergonha disso, João Miguel Tavares? Eu tenho, Carlos, mas fizeram-me essa acusação. Dá razão ao Primeiro-Ministro. Dá razão ao Primeiro-Ministro. Nós temos temos coisas para ver ou não? Teremos para ver e ouvir. Passos Coelho foi contundente a respeito dos comentadores no encontro das bancadas parlamentares. No encontro das bancadas parlamentares. Mas não sei se teremos disponível essas imagens. Em todo o caso, ele fazia uma acusação muito violenta e vamos ouvi-la. Chega a ser patético verificar a dificuldade que gente que se diz independente tem de assumir que errou, que foi preguiçosa, que não leu, que não estudou, que não comparou, que não se interessou, a não ser em causar uma boa impressão de dizer Maria vai com as outras, o que toda a gente diz porque fica bem. Passos Coelho a zurzir-nos Maria vai com as outras, está pronto. Sim. Estava zangado. É isso que eu temo um bocadinho. Logo agora... Está pronto para um pedido de desculpas ao Sr. Primeiro-Ministro? Eu estou, como qualquer bom católico, estou sempre disposto a todos os pedidos de desculpa. Eu não quero entrar, não vale a pena estar mais uma questão muito técnica na questão da despesa e porque é que eu acho que porque isto tem um contexto de quem diz que nós andamos a fazer estes sacrifícios todos e isto não contou para nada. E eu acho que essa é uma tese legítima. Nós realmente podemos ter estado a fazer estes sacrifícios todos e isto ter servido para muito pouco. Mas não vale a pena agora estar a entrar para aí. Porque a mim o que me impressionou mais foi o tom de Pedro Passos Coelho. Porque nós encontramos sempre uma das suas grandes qualidades. É, aparentemente, a calma que mantém em todas as situações e a sua extraordinária frieza e que agora, de repente, tenha colocado este tom tão entusiasmado e quase zangado. Para os apaniguados. Mas mesmo para os apaniguados eu não costumo encontrar este tom. E ou seja, aquilo que me preocupa é que isto seja um bocadinho um primeiro sintoma de alguma nova estratégia de comunicação pré-eleitoral. E agora o que nos faltava é que tivéssemos também um animal feroz a sair dentro de Pedro Passos Coelho. Quer dizer, porque o que este governo, isto é um ataque direto aos jornalistas, não está fora de questão. É verdade que os jornalistas muitas vezes são preguiçosos e eu também sou muitas vezes patético. Não é bem aos jornalistas, é aos comentadores. Jornalistas e comentadores. Ele disse as duas coisas. Jornalistas e comentadores. E é evidente, todos nós somos preguiçosos com frequência e muito patéticos, mais vezes gostaríamos. Mas ele não estava a falar de nós. Não, ele não estava a falar... Não sei. Mas não estava só a falar de nós. Especificamente sobre o João Miguel? Não estava só a falar de nós. Agora, o tom é preocupante por não colar minimamente com ele. Isso é a coisa de que este governo, de facto, se pode orgulhar, verdadeiramente. Era ter-se estado nas tintas para a comunicação social. Não interviu, não chateou, não andou a mandar recados. Isso é uma raridade. Espera aí. É que quando se fala não se usa borracha, disseste interviu e depois as pessoas vão dizer burro, disse agora está a ver. Não intervei. E vale a pena fazer a pausa. Não, o João Miguel estava a lembrar-se daquela revista espanhola que tem páginas interessantes e que já teve caixas acerca da Acontece a todos. Sabes porque eu interrompi? Mas fazes bem interromper. Mas eu acho que as pessoas comigo, aliás, já me dão
Não, porque depois nós temos ouvintes e espectadores que mandam mails a dizer João Miguel Tavares... Analfabeto. Sim, eu não quero que eles peguem na ortografia, quero que peguem mesmo na substância do que tu dizes. Exatamente. Eu sou analfabeto, mas não só pela maneira como falo. Mas também por aquilo que digo. E este tom é um tom que eu achei muito desadequado e seria pena... O meu medo é esse, é que seja uma nova estratégia de comunicação. Isso seria de lamentar. Ricardo, prefere ser patético ou preguiçoso? Carlos, eu não tenho escolha porque eu sou patético intermitentemente. Há alturas em que eu consigo não ser patético. Agora, preguiçoso sou a toda a hora. E, portanto, enfiei este garrucio de que maneira? É um passa-montanhas. Sim. Preguiçoso? Preguiçoso? Como assim? Então não chegaste na vida só à custa do teu talento? Desculpa lá. Não foi do teu esforço? Eu estou... Como é que conseguiste? Como é que tu consegues ser preguiçoso e teres tido então uma carreira tão bonita? Há 7 pecados mortais, não é? Eu apontei para a preguiça e para a luxúria. A luxúria não consegui nada, por isso abandonei. E então tenho preguiça e ira, por causa do rancor e tal, sou rancoroso. Mas Tenho a preguiça e ira. E a gula? A gula tenho razoavelmente, sim, mas apesar de tudo Não és um badocha. Sabes qual é a grande vantagem da luxúria sobre a gula? É que não tens sinais exteriores de luxúria. E gula tens. Não tens sinais exteriores de luxúria? Não tens. Nu tens. Todo nu, está bem, mas isso... Não anda normalmente todo nu, vamos avançar. Tens de fazer uma emissão futura com a prova. DSTs. Bom, eu queria juntar... É preciso lembrar que foram as declarações de Passos Coelho que motivaram este pequeno pedaço de O programa. João Miguel é que manda a provocar. Está sossegado agora para ele. O que é que acontece? Eu, portanto, enfiei o barrete e eu realmente, uma pessoa olha para o panorama, não só televisivo, mas dos jornais e tal, e a quantidade de gente que anda a zurzir injustamente no governo. O João Duque, um José Gomes Ferreira, é sempre a mesma cantiga Esteves. Tanta gente, um Camilo Lourenço que eu sempre leio o Camilo Lourenço e penso, olha, Passos Coelho está com as orelhas a arder. Este é um daqueles governos que tem que se queixar porque a imprensa realmente adotou a narrativa mesmo adversa ao que o governo defende. E agora, há 2 ou 3 focos, eu estava a ser irónico, é evidente, mas há 2 ou 3 focos de gente que realmente criticou o governo e criticou o rumo seguido pelo governo. Nesse grupo de patéticos preguiçosos estão Vítor Gaspar, Paulo Portas, enfim, quase todo o CDS, gente que andou a dizer durante a legislatura toda, se calhar não é por aqui. E, portanto, isto tudo para dar razão ao Primeiro-Ministro. Viu algum alvo específico nas palavras do Primeiro-Ministro? Quer dizer, pareceu que ele estava a apontar a alguns comentadores em particular ou alguém... Sim, talvez alguns comentadores de facto da área económica. Mas eu acho que há uma exasperação. Outro dia alguém me contava uma história... Quando estavas a dizer que todo nu, nós temos sinais exteriores de luxúria, estavas a referir-te a priapismo ou a DSTs? É DSTs. Só para esclarecer isso. Pronto. Não sei o que é dizer. Sei. Alguém me contava outro dia a história de um assessor de um ministro, de um ministro que 2 semanas depois de ter tomado posse, estar nas suas funções, respondeu assim a um jornalista: já estou a ficar farto dessa pergunta, na 2ª semana de funções. E é evidente que se há uma coisa que eu já percebi na classe política portuguesa é que partilham uma característica com o Ricardo, que é odeiam jornalistas. Eu não conheço nenhum político que não deteste jornalistas. Mas também têm defeitos os políticos. Não é e, portanto, é normal que exista jornalistas e comentadores, etc. E é normal que exista esta raiva. Mas o Governo, e o Passos Coelho em particular, um dos méritos que tem, como disse o João Miguel, é que nunca deixou muito transparecer isso. E, portanto, é normal que os xinguem, que os insultem, que os achem preguiçosos, etc. E como é que é a outra coisa? Preguiçosos e patéticos. Mas outra coisa é... Nós não estamos habituados a ver este tom no Primeiro-Ministro, e era uma das coisas que lhe ficava bem, era não ter este tom. Geralmente, criticar os jornalistas é um mau
indício. Outro dia contaram-me, mas vejam lá as coisas que as pessoas inventam, contaram-me que é uma história apócrifa, naturalmente, que no seu espaço de comentário José Sócrates criticou o facto do Primeiro-Ministro atacar os jornalistas, que é as pessoas são engraçadas. Porque foram mal atacados. As pessoas são muito engraçadas. As coisas que as pessoas ainda vivos. As histórias que as pessoas inventam. Exatamente. Sabes, porque a crítica é... Não como é que é comprar nenhum canal de televisão. Como é que é possível atacar os jornalistas sem lhes acabar com o seu jornal? É essa a crítica, não é? Pronto, já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se confessa patético e preguiçoso. Deixamos a questão do orçamento para a próxima semana, quando o assunto estiver já mais descascado no Parlamento. Agora, o Ricardo Araújo Pereira declara-se analista social, com ou sem ensaio visual, Ricardo Araújo Pereira? Eu nem em visuais, nem invisuais. Eu não faço ensaios nenhuns de sociologia, mas acompanhei com interesse este caso da revista... Está em causa é a decisão do diretor do Instituto de Ciências Sociais. Exato. De suspender a distribuição, porque a revista já estava pronta, a distribuição da revista Análise Social por causa de um ensaio visual de um sociólogo, um ensaio que remover as páginas, Ricardo Campos. Exato. Depois suspender e aparentemente remover aquelas páginas. Aparentemente vão ser removidas as páginas e vai ser distribuída a revista sem essas páginas. Sim, o ensaio consiste em 2 páginas sobre o papel do grafite na contestação social, etc. E depois tem alguns documentos que são fotografias de grafite feitas pelo autor do ensaio. Sempre que há um ato de censura, hoje em dia, as pessoas, enfim, nunca... Não sou contra a censura, mas o certo é que este ensaio, isto não é Max Weber, quer dizer... É sempre assim, já, quando uma obra de arte foi retirada... Essa lógica não se publicava nada. Exatamente. Mas é isso que eu digo. No outro dia era uma obra de arte qualquer, lá no Algarve, o autor tinha sido punido. Tinha sido posto em tribunal. E o que estava em causa não era só a obra de arte, era boa ou má. Era da bandeira? Sim, era da bandeira. As pessoas começaram logo, pois isto não é Picasso. Não é, mas isso não é isso que está em causa. A liberdade de expressão não é só para o Picasso e para o Max Weber. E agora, dito isto, eu sou a favor de uma sociologia respeitadora da decência e dos bons costumes. E, portanto, se pudéssemos voltar atrás, e, por exemplo, as grandes obras, por exemplo, o suicídio, Durkheim, não, a autodepreciação. Para que ir ao suicídio, que é tão desagradável, não é? Vamos estudar a autodepreciação, a suave autodepreciação. E assim sucessivamente, com todas as obras da sociologia. De uma forma mais soft. Exato. Os grafites, atenção, eu tinha, ao pé da minha casa havia grafite revolucionários, havia de uns anarquistas que dizia: Cunhal tem um cancro, cumpre o teu dever. Muito desagradável. Os grafites são desagradáveis. Há quem se lembre ainda da primeira campanha eleitoral em que havia um partido que era a AOC, cujo slogan era: cada deputado da AOC será uma espinha cravada na garganta de Cunhal. Ora, aí está. E, portanto, AOC, Aliança Operária Camponesa. Felizmente foram poucas espinhas, não é? Foram poucas espinhas. Com castelinho. Bastou a Cunhal comer um bocadinho de pão e as espinhas foram todas para baixo. Não foi eleito. Não foi eleito. E, bom, o que é que sucede? Ao pé deste grafite, os grafites que lá estão, o que aconteceu foi um ato de esta censura. contestação de hoje é para meninos. Foi um ato de censura, Pedro Mexia? Quer dizer, há 2 coisas aqui importantes nessa questão da análise social. Uma é a decisão e outra é digamos, a legitimidade para tomar a decisão, porque quem tomou essa decisão não é o diretor da revista, portanto... Há ali é o diretor do Instituto. Exatamente, portanto há ali uma decisão que parece ser um bocadinho usurpação de funções, num certo sentido. Claro que não, evidentemente que me parece que tirar de circulação uma revista porque se contesta se um texto é ou não de bom gosto ou de mau gosto, ou se é ou não ofensivo, parece-me um argumento muito mau e que abre as portas a grande abusos. Mas deixa-me só dizer 2 coisas que são importantes para... Senão depois não temos tempo para falar da internet na Hungria. Não, mas isso é rápido. Isso seria lamentável. Vocês estão a gozar muito, mas essa é uma questão lamentável. Eu vou só dizer 2 coisas sobre isto da análise social. Uma é que... Primeiro, acho que se as pessoas se vão começar a ficar chocadas
com a interseção entre a análise académica e o ativismo político, bom, a sociologia começa a ficar a ser interditada. Toda a obra de Boaventura Sousa Santos, por exemplo, morre na praia. Em segundo lugar, é importante dizer, posso citar Otto von Bismarck. Eu estava a ver Sim, que não. claro. Portanto, Em alemão. Em alemão. O seu conceito de Kulturkampf, de guerra cultural, e há evidentemente uma guerra cultural no ICS e na revista Análise Social. É conhecido que existem campos opostos na sociologia portuguesa. Existe o Paulo de Coimbra. Passa a bola ao Mexia. Não, mas é importante que as pessoas... Uma nova técnica de negociação. É moderação popular. É importante para as pessoas não serem engenhos. Estas coisas não estamos a falar apenas de liberdade de expressão. Estamos a falar de uma guerra ideológica. Isto é o equivalente, Xunga, daquela música que começa nos Oscars quando o premiado se está a alongar. Passa a bola, mexia! Já está. Eu também posso dizer uma coisa. Estou a ser censurado. Posso dizer uma coisa. Acompanha a indignação que se gerou em torno deste caso, sim, não? E Não, passamos deixa-me a- só. É que eu acho que o Pedro Mexia começou bem, mas depois derivou um bocadinho daquilo que é a questão essencial. Ora está, Há um senhor polémica. chamado José Luís Cardoso, que é o diretor do ICS, e há um senhor chamado João Pina Cabral, que é o diretor da revista. Se o João, diretor da revista, recebesse o ensaio A Luta Voltou ao Muro e dissesse isto é um bocado fraquinho, pá, lamento imenso, mas não vamos publicar. Nós estamos de acordo Eu com poderia isto. ser acusado de censura e estava nas legitimidades das suas funções. Achava que aquilo era uma treta, aliás, aquilo é bastante treta, e Não, dizia, uma censura, não era quero. o exercer de um Agora, direito o José, editorial. diretor do ICS, não pode chegar, não ter nada diretamente a ver com a revista, no sentido em que não é ele o diretor da revista, e chegar ali e acabar com aquilo. Portanto, Não são todos pode. de acordo. É de facto um ato de censura nesse aspecto e é muito estúpido, porque tudo o que ele quer evitar se vira contra ele, porque agora já Por toda a gente oposição viu à censura aquilo. inteligente. Já toda a gente viu Exatamente. aquilo. Não, ouve lá. Há censura inteligente no sentido em que tu censuras para atingir determinado objetivo. Este aqui é uma No censura momento em que se a vira censura é completamente- tornada pública, deixa de ser inteligente, quer dizer. com certeza. Só uma Pronto. censura que tu Está não explicado sabes é o que é que faz inteligente. do Ricardo Araújo Pereira um analista social. E vamos saber porque é que o Pedro Mexia se confessa entre Buda e peste, portanto em pleno Danúbio. Vocês acham que é irrelevante que o principal partido europeu que acaba de nomear o presidente da Comissão tenha entre os seus filiados um partido semifascista? E acho extraordinário. Mas ia falar do semifascismo ou da internet? Acho extraordinário que o Ricardo ache este tema. Mas tens falado da internet, absolutamente- na Hungria. O menu diz, vamos falar da internet na Hungria. Desculpa Afinal, lá. é de semifascismo. Eu acho extraordinário que tu achas este tema. Quer dizer, Sendo Rui Tavares o... Desculpa lá, então, mas olha, vou ali fazer uma pesquisa ao semifascismo. Não é assim que as pessoas... A internet é uma coisa, semifascismo é outra. olha, uma taxa sobre a internet significa restringir o acesso das pessoas à informação. O governo húngaro governo anunciou a húngaro criação anunciou- de uma taxa de utilização da internet no valor de 50 cêntimos por cada gigabyte transferido. Sim, isto é um episódio. Mas com o teto. Isto é um Eu não estou a episódio. defender, mas Isto é com um o teto. episódio de 20 ou de 30 episódios que contam a história de um governo, que é o governo húngaro, de um partido que faz parte do Partido Popular Europeu e, portanto, supostamente a direita mainstream, onde os atentados à liberdade de expressão, as questões da liberdade de expressão, da liberdade cultural, as políticas discriminatórias, as declarações racistas e xenófobas se sucedem e não acontece nada. A Europa e o próprio Partido Popular Europeu não fazem nada. Quem fez um bom relatório sobre a Hungria? Rui Tavares, é verdade. Rui Tavares foi uma das pessoas Quem é que apoiou o Rui Tavares? que justamente... É o silogismo. Eu não ligo ao semifascismo. Quem é que afinal não liga à política? que justamente, e portanto não é um assunto, o que é que interessa à Hungria, a internet na Hungria? Não, interessa que isto é a Europa a fechar os olhos seletivamente numa matéria importante. Não será perigoso falarmos disto, Ricardo Araújo Pereira? Ainda alguém se lembra de fazer achar cá- que os sacos plásticos já foram? Sim, é o... Hoje saco plástico, amanhã o Google, não é? Acho que é assim que o Mas problema... a minha diferença e do Ricardo em relação ao Pedro Mexia é que nós vamos à internet procurar húngaras. Ele vai à internet procurar coisas sobre a Hungria. É que fez o Pedro diferente. Mexia, Mas deve atenção, dizer-se que ele vai procurar as duas coisas. eu acho que o Pedro Mexia... Mas atenção, eu acompanho Pedro Mexia em relação a todas as críticas ao tal partido. Então- Em relação a isto aqui da internet,
internet. Só quero relembrar que em Portugal existe uma coisa chamada direitos de passagem e todos nós pagamos por ter internet em casa. Sim, mas sabemos qual é o contexto em que esta medida foi apresentada no caso da Hungria. Deixamos então o Pedro Mexia entre Buda e Peste, portanto, ali a valsar no Danúbio, e concentramos as atenções nas eleições brasileiras, mas muito brevemente surpreendeu a vitória de Dilma Rousseff. Não sei quem quer responder a isto. Era para o Pedro Mexia. Não, só duas coisas telegráficas. Uma é que os mapas brasileiros são estranhamente parecidos com os mapas eleitorais portugueses. Se nós formos ver todas as eleições desde o tempo do Sarney, do Tancredo Neves, no caso, depois do Sarney, os mapas eleitorais são norte-sul e, de facto, vê-se que, neste caso, Dilma continua muito forte no Nordeste e o Aécio teve uma votação muito forte em São Paulo e, portanto, o país continua dividido a meio do ponto de vista regional. A parte mais irónica do que se passou no Brasil nos últimos anos, e é um assunto em que a esquerda tem militado abundantemente, que é como promover a ascensão social e garantir que as pessoas continuam a votar em quem promoveu essa ascensão social. Ou seja, o crescimento grande da classe média, em parte devido a algumas políticas do PT, criou justamente uma classe que provavelmente não vai votar no PP, como aconteceu em muitos casos. E, portanto, esse é um paradoxo das políticas progressistas, que, enfim, que certamente haverá teses sociológicas e politológicas sobre isso, mas há uma classe média que cresceu e que não está necessariamente grata a quem a criou. Tinha preferência, Ricardo Araújo Pereira? Entre o Aécio e a Dilma, quer dizer, não acompanha? Não acompanho, vamos lá ver. A questão da corrupção, que é supra-ideológica, é importante neste caso, e a questão aqui, e no Brasil, e pelos vistos a nossa colonização foi muito bem feita, porque deixámos lá a semente para tudo o que é bom. O problema é esse. Podemos dizer que deixámos lá a semente. Acho que é justo dizer. As pessoas aborrecem-se com a corrupção e põem lá outro partido. E passado alguns anos esse partido é corrupto na mesma. E assim sucessivamente. É um carrossel de corrupção. Qual terá sido o fator Não tem nada que agradecer, brasileiros. Não, eu acho que essa classe média ainda não saiu há suficientemente tempo para não se lembrar de como é que era quando não era classe média e, portanto, existe algum reconhecimento ao PT pelo combate à pobreza. E havia aquela filosofia um bocadinho que era ruim sem ela, mas pior se ela não estiver. E, portanto, foi por isso que ela ganhou. Já estamos na altura dos decretos. O Pedro Mexia decreta Lojas Obscuras. É uma homenagem a um livro de Patrick Modiano, Prémio Nobel da Rua das Literatura Lojas Obscuras, porque a Ministra da Cultura francesa foi entrevistada e perguntaram-lhe para falar de um livro do Prémio Nobel da Literatura. Ela disse que não sabia dizer nenhum título. Tem demasiadas vírgulas. E disse que não lia um livro há 2 anos. E houve uma grande gritaria em França, como é que é possível uma Ministra da Cultura que não lê livros. E é divertido, porque é engraçado. Eu sou favorável às pessoas que assumem... Prefiro uma pessoa que diz não gosto de ler livros, literatura é perda de tempo, do que aquelas pessoas que dizem ando a reler as memórias de Adriano. É muito mais irritante a falsa cultura do que a assunção da... Agora, por uma Ministra da Cultura... Mas ela vai dizer, leio notas, legislação e notícias de jornal. Não é bem a mesma coisa. O último ponto tem a ver também com esta... Quando nós falamos da cultura, às vezes falamos... Por exemplo, acusaram-na dela... Então nunca leu Modiano e tinha dito... tinha feito um comunicado sobre a obra dele, quando ele ganhou o Prémio Nobel. Mas isso é protocolar. E é importante dizer uma coisa. O Modiano, que em França de facto é muito famoso, mas a cultura e a literatura têm o papel que têm. Um dos livros do Modiano, este que eu cito, A Rua das Lojas Obscuras, o New York Times lembrava que nos Estados Unidos vendeu 2.400 exemplares. Portanto, estamos a falar, apesar de tudo, de uma coisa que é a literatura, de um mundo que é a literatura, e até de um autor que em França até é popular, mas que fora de França é um autor marginal, como se viu pelas reações cá. Não? O João Miguel Tavares decreta aeroparolismo. Sim. Ou parolice, aeroparolice. É por causa deste fabuloso acontecimento que foi uns aviões russos vieram cá e parece que houve uns fabulosos F-16 que saíram ao seu encontro para escoltar dentro do espaço internacional. Então foi um entusiasmo porque, estão a ver, havia uns bombardeiros aqui e os nossos aviões
tiveram mesmo ali ao lado. Hein? Estás a ver? Assim e o avião ali. E é uma coisa extraordinária, uma coisa tão bonita, porque aberturas de telejornais. Eu vi o Não Top tinha Gun. relevância para isso? Eu percebo que pessoas que a coisa mais entusiasmante, geralmente, nós não estamos metidos em guerras, ainda bem, a coisa mais entusiasmante que fazem é, se calhar, umas razias aos telhados do Montijo, fiquem entusiasmados quando vem um bombardeiro russo. Consigo perceber isso. Mas quer dizer, convém conter. Atenção, isso não houve para bombardeiros eles. russos nos telhados do Montijo. Não houve, nem sequer Não houve houve. num espaço de soberano português, houve num espaço internacional que é gerido e vigiado por aviões portugueses. Mas Portanto, foi um excesso de zelo. Sim, houve um lado também alarmista. Mas aquilo era um entusiasmo. Vimos uns aviões russos e estivemos ali ao lado deles. Maluquice. O Ricardo Araújo Pereira decreta Miguel Taman. Miguel Taman, é isso, é o decreto Miguel Taman. E Miguel Taman para que efeito? Porque o Miguel Taman é o cronista, é o melhor e mais engraçado cronista. Engraçado para a generalidade das pessoas não significa nada. Para mim é um elogio. É cronista do Observador, do jornal online é o Observador. melhor e mais engraçado cronista português. Tirando todos os que estão nesta mesa. Não. E escreve no Observador e eu recomendo as crónicas dele num jornal em que quase todos os colunistas são de um reacionário. Não, o Miguel Taman é muito bom, Miguel Taman. Pronto, fica feita a nota. Está concluída mais uma análise da semana. 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.